Olá, querido amigo, olá, querida amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família, nesse momento agora. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha, trazendo hoje uma palavra de edificação, um tema que eu gosto muito de falar, um dos temas meus preferidos, que é a oração, né? A oração que é a comunhão, é o momento seu de você estar sós com Deus, falar com Deus, né? Expor, abrir seu coração, colocar diante de Deus tudo aquilo que está afligindo a sua alma, trazendo angústia, né? Tanto os momentos difíceis de adversidade, como os momentos alegres também, né? Que a gente experimenta nessa vida, né? Não é só luta, não é só adversidade. Eu sempre estou falando de luta, de crise, que é uma realidade que alguns pregadores não enfatizam muito, mas eu gosto de enfatizar porque a gente tem que ser resistente, né? E quem traz essa resistência na nossa vida é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a ação do Senhor Jesus em nossas vidas. Então hoje eu vou estar lendo o Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 8. Isso, 8, né? Deixa eu ver bem aqui, é isso mesmo, acho que até o 8. Não, até o 9. O Salmo 116, do versículo 1 ao 9. Você pode marcar esse Salmo 116 para você estar lendo, meditando na sua casa, né? Buscando em Deus, falando. As pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo, né? Eu busco a Deus, é só você abrir a sua Bíblia aí, irmão. Abre a palavra de Deus na sua casa aí, que Deus vai falar poderosamente com você. Está escrito assim, amor, gratidão para com Deus pela sua salvação. Independente da sua situação, de qualquer situação minha, sua, sempre devemos orar a Deus. Colocar diante de Deus aquilo que traz, como eu falei, angústia, aflição. Os dias estão difíceis, não está fácil, né? O Brasil, os Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel, na China, em qualquer lugar, na Austrália, em qualquer lugar, na Índia, né? Na África, em qualquer lugar desse planeta, né? O planeta Terra, qual nós moramos, somos moradores aqui. Então, tem gente passando por momentos difíceis, momentos de adversidade, como tem pessoas também enfrentando momentos bons e alegres, como todo ser humano experimenta em graus diferentes, né? Mas a gente é capaz de experimentar. Então, com Deus no nosso barco, com Deus na nossa vida, eu acredito que as coisas não se resolvem tudo, mas é aqui nessa vida, aqui nesse planeta, a gente tem, experimenta as crises, a maldade humana, né? Tanta coisa que a gente experimenta, mas Deus nos capacita a enfrentar, né? Nos dá a vitória. Então, vou ler alguns versículos aqui e gostaria de estar discorrendo, falando a respeito da minha vida, daquilo que eu tenho experimentado em Deus, né? O Salmo 116, do versículo 1, ele diz assim: Amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aí o versículo 4 diz assim: Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu vou repetir o versículo 9, que é uma realidade na minha vida hoje, né? Já vivi muito para trás aí, né? Angústia, tribulação, continuo enfrentando problemas, mas agora eu tenho a presença de Deus, Deus como amigo, Deus como salvador, né? E o salmista fala no Salmo 116, versículo 9: Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu não tenho uma vida perfeita, mas eu sou eternamente grato por tudo que Jesus fez por mim. Essas são algumas palavras que eu acrescentei aqui, né, na continuação desse salmo. Isso é uma realidade. Então, a oração, ela faz parte da vida do cristão, do homem, da mulher de Deus, que crê em Jesus como Salvador, que entregou a sua vida a Deus, né? Confessa Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Tem pessoas que confessam só como Salvador, mas não confessam como Senhor. Então, Jesus, ele quer ser Senhor, né? Da nossa vida, nos transformar, nos libertar, nos dar um novo motivo, uma nova razão, um novo horizonte, um novo trilho para andar. Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a
vida, ninguém vai até Deus se não for por intermédio de mim. Jesus trouxe reconciliação, perdão e uma nova vida de paz, de perdão, de misericórdia, de ação de Deus, de esperança, né? De confissão, de arrependimento, porque nós devemos se arrepender das nossas práticas errôneas, aquilo que entristece a Deus, né? Que desagrada a Deus. Então eu estava lendo, né, no meu momento de reflexão, sozinho com Deus, eu vejo esse salmo e eu li alguns versículos aqui e ele fala ainda, né? No versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele fez essa pergunta. Então, me deu a oportunidade, diante de 200 milhões de espermatozoides, só um nasceu. Então, Deus já me fez vencedor aí. Então, ele acreditou em mim, né? Ele deu um voto de confiança para que, quando eu viesse a ter vida aqui, né, como eu estou tendo hoje, eu ia estar buscando a Deus, acreditando em Deus, tendo uma comunhão com Ele. Para isso Ele nos fez, nos criou, nos formou, né? A sua imagem e semelhança, para nós termos comunhão com Ele, né? Buscar Ele, falar com Ele, ter Ele aqui na vida cotidiana, na família, no lar, na igreja, na sociedade, onde a gente estiver. Deus se faz presente através do teu Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, ele é onipresente. Ele pode estar aqui em Sorocaba, em Votorantim, lá na cidade de São Paulo, em qualquer lugar, mas ele está em nós, ele habita em nós através do teu Espírito Santo, né? Se nós somos templo e morada, por isso que a Bíblia fala assim: filho meu, dai do teu coração. Então o coração é o altar onde Deus vem, entra, faz morada e nos direciona para um caminho excelente para estar buscando a Deus, a face de Deus, buscando a vontade de Deus, o conselho de Deus em nossas vidas. Então, esse salmo me identificou muito, né? Porque eu fui uma pessoa que foi muito atribulada, angustiada. Busquei a Deus e Deus veio de encontro e respondeu as minhas orações, as minhas súplicas. Quando eu comecei a frequentar a igreja, e eu fiz uma campanha, porque eu estava com síndrome do pânico, eu estava com a vida atribulada, perturbada, totalmente perturbada, uma pessoa perturbada, sem direção, sem rumo, sem eira e nem beira, que fala, né? Na versão aí da sociedade. Mas Deus ouviu o meu clamor, ouviu a minha súplica, né? Então eu invoquei o Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E Deus, de fato, respondeu esta oração, como Ele pode responder qualquer oração. Ele é Deus Todo-Poderoso, né? Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Jeremias fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, esse Deus Todo-Poderoso, ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, né? O salmista, que é um homem muito experimentado, né? Vários salmos escritos por Davi, pelos filhos de Asaf, né? E a gente vê na palavra de Deus, né? Assim, Deus manifestando a sua presença, o seu poder, ouvindo, respondendo às orações. A gente vê desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, que o Deus vivo e verdadeiro, que veio na pessoa de Jesus, no Emmanuel, no Deus conosco, ele ouve as nossas orações. Jesus, como homem, nos ensinou o caminho excelente da oração, né? De estar colocando diante de Deus, apresentando para Deus todo tipo de crise que a gente enfrenta, de adversidade que a gente vive no cotidiano, como eu falei, na família, na sociedade, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. A gente está se deparando com os momentos que querem travar, querem parar a gente, mas não vai parar, não. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu sei que estou falando com várias pessoas, até você, meu líder, meu amigo que está aí, né? Pastor, você, homem, mulher de Deus, né? Deus colocou você aí para falar para você, para trazer uma palavra de encorajamento. Então Deus, ele não perdeu o controle não, né? Estamos aí para vivenciar o alinhamento dos planetas, um show do designer inteligente, dessa mente inteligente, né? Que através da teologia, as minhas implicações é o Deus bíblico, né? Essa mente que orquestrou, que fez o sistema solar, o universo, o cosmos, a vida, né? O código genético, né? O nosso DNA, tantas coisas que ele criou maravilhosas, né? Que muitas pessoas não conseguem ter respostas contundentes. Mas nós que lemos a palavra de Deus, que acreditamos no Deus vivo e verdadeiro, né? Que veio na pessoa de Cristo e trouxe o perdão de pecados, a reconciliação com Deus, né? A promessa de vida eterna, a promessa de vida abundante, a promessa dos pecados perdoados, de você andar de cabeça erguida, olhar: não, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, Deus tem uma palavra, Deus tem um caminho, Deus tem uma vitória na minha vida.
A Bíblia fala em Romanos 8:37 que em Cristo, Jesus Cristo, ele é vencedor invicto. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, a palavra que eu tinha para você hoje, meu amigo, minha amiga que acompanha aí a rede, o café, né, que está aí sempre para abençoar você, a sua casa e a sua família, é essa, no Salmo 116, amor e gratidão para com Deus pela sua salvação, né? Independente da circunstância boa ou ruim que você está enfrentando e a gente enfrenta, apresente a Deus, ore, né? Tenha um momento para falar com Deus, né? A gente fala tanta coisa, fala de futebol, fala de internet, fala de roupa, fala de marca de computador, de automóvel, de motocicleta, tanta coisa que o ser humano fala. Vamos falar com Deus, vamos falar com esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que conhece, né? Eu coloquei esses dias na internet, é uma realidade. Então, com Deus você pode desabafar, porque Deus não vai tirar print da sua conversa, não. Ele é um Deus misericordioso. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para que através do sangue dele os nossos pecados fossem limpos e purificados na presença desse Deus santo e maravilhoso que criou o cosmos, a vida, essas coisas lindas que a gente observa na natureza, nos mares, nas montanhas, nos céus, no universo. Como eu falei, estamos aí para vivenciar um alinhamento de planeta, né? Então, eu respeito as crenças das pessoas, né? Seja lá de que parte professe, crença, acredite, mas eu acredito num Deus que criou todas as coisas, um Deus criador de causa e de efeito. Né? Então, e a Bíblia fala para mim que esse Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, esse Deus da Bíblia aqui do Salmo 116, né? E eu não tenho uma vida perfeita, eu não fico arrotando couve de santidade, eu enfrento crise, adversidade, choro, me angustio, fico irado, né? Todo sentimento que a minha carne tem, mas eu tenho o Espírito Santo para me guiar e a palavra de Deus para me aconselhar. Então eu não tenho uma vida perfeita, mas eu sou eternamente grato por tudo que Jesus fez por mim. E eu sei que ele morreu, ele entregou a vida dele para que eu tivesse aqui nesse dia de hoje, né? Em 2024, no século 21, pregando o evangelho, falando desse Deus maravilhoso, né? Amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu vou falar desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, desse Jesus poderoso, Salvador. O apóstolo Pedro falou que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou salvo na pessoa de Jesus, você é salvo na pessoa de Jesus. Não é mérito religioso, não é porque a gente merece alguma coisa, não. É nos méritos de Jesus. Por isso que tem aquela música, tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança, né? Jesus conquistou a salvação, a reconciliação, a vida eterna, o perdão de pecados. A gente poder ter o Espírito de Deus morando dentro de nós. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Medite e leia esse Salmo 116. Lindo e maravilhoso. Independente da situação que você está enfrentando, busque a Deus, apresente a sua causa, a sua petição, o seu clamor, aquilo que está angustiando a sua alma. Coloque diante de Deus, em oração e em súplica. Apresente a Deus. E eu tenho certeza, como o salmista falou aqui, amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.